Oi, alunos da filosofia, como é que vocês estão? Gustavo me chamou aqui para falar um pouco com vocês sobre a filosofia do yoga. Eu tenho 15, 20 minutos para falar e eu tô fazendo isso da forma mais caseira possível, porque eu já tentei de várias formas e eu achei que assim a gente talvez se sentisse mais próximos, né? E eu conseguisse me expressar melhor. O que eu vi é que vocês estão estudando Pirro. Pirro, aquele cara que se identifica com a filosofia, com uma filosofia cética, né? Com o desapego das coisas materiais. E aí, o Gustavo pensou, e acho que também devido a como a apostila conduz, da gente juntar uma coisa com a outra, porque a filosofia do yoga, ela se aproxima de certa forma dessa ideia de desapego das coisas materiais. Talvez de uma forma mais profunda, que a gente possa... Vídeos caseiros. Que a gente possa dizer sobre o corpo, desapego, né, dos sentidos, de como a gente sente as coisas, mas eu acho que talvez falar sobre isso agora seja seja profundo demais pelo tempo que a gente tem. Então vamos tentar fazer de uma forma que seja legal, que traga uma reflexão interessante, eu espero, né? E que esteja dentro dos parâmetros da reflexão da apostila de vocês. O que eu vi lá é que eles trouxeram muitos nomes, muitos conceitos, e eu acho aquilo muito, né? Muita informação para ser passado assim, de repente. Então vamos pensar o seguinte, o que eles trouxeram. Duas escrituras muito famosas, os Vedas e os Yoga Sutras de Patanjali. Os Vedas nada mais são do que escritos sobre os conhecimentos que se referem à nossa existência aqui na Terra, as nossas relações entre seres humanos, o que está previsto pra gente, né? As eras, como é que funcionava antes da gente aqui na Terra, certo? Então são todos esses conhecimentos da filosofia do yoga de ponta a ponta, digamos assim. E eles já são muito antigos, antes de Cristo, 1500 para mais antes de Cristo. A gente vai encontrar datas bem diferentes porque nunca vai se chegar num consenso de quando isso começou a se multiplicar, né? A aparecer mais essa filosofia do yoga. Mas, por outro lado, os Yoga Sutras de Patanjali são mais atuais. São escrituras que, assim, são de depois de Cristo, então estão mais próximas da gente. E com isso, eu acredito que sejam mais acessíveis, de certa forma, sabe? Pra gente entender melhor o que é que tá acontecendo. O que esse pessoal tá querendo falar pra gente, né? Tá querendo ensinar pra gente. Patanjali foi um cara sábio, iluminado, e o que ele fez foi juntar fragmentos, que são esses chamados sutras, são pequenos versos, onde ele explica sobre o caminho do yoga, sobre o que ele aprendeu, sobre como a gente deve agir para que a gente um dia encontre a iluminação, que a gente pode chamar no yoga. A gente chama samadhi. A libertação de tudo que nos traz sofrimento. Bom, aí então, os Yoga Sutras são vários, são 4 capítulos. E no primeiro capítulo, a gente vai ficar por ali, ele fala logo no segundo verso, no segundo sutra, o seguinte, que yoga, ele nos dá o significado de yoga. Yoga é amenizar, diminuir
as flutuações, os fluxos mentais. O que ele quer dizer com isso? Geralmente, quando a gente tem um primeiro contato com a prática de yoga, a gente faz isso pela prática de posturas, né, de asanas, que a gente chama. Então a gente vê lá pessoas se esticando, né, se alongando, colocando o pé atrás da cabeça, relando no pé, enfim, coisas. Que a gente usa esse corpo, né, como veículo, para entender outras questões mais profundas, mais filosóficas, que é o que o Patanjali está dizendo ali. Faz parte dos 8 passos do yoga, né? Que são aqueles que está descrito na apostila de vocês. A asana tá lá, vocês podem ver. E o que acontece, assim, de uma forma meio bizarra para quem não pratica, para quem não teve nenhum contato ainda com essa prática de posturas, é que às vezes a gente se depara com uma postura que pode ser transferida para o nosso dia a dia. Do tipo, não consegui fazer hoje porque é super desafiador, eu jamais me vejo colocando meu pé atrás da minha cabeça, mas depois de meses ou sei lá, anos, isso acontece, uma coisa que a gente jamais esperou que fosse acontecer, e a gente olha para aquilo e fala, nossa, acho que eu vivi isso em outro lugar, sabe? Que não em cima do meu tapete. Acho que eu consigo colocar isso no meu dia a dia. Não conseguia nem, sei lá, qual exemplo eu posso dar? Não conseguia fazer um exercício de matemática. Eu sou dessas, né? Professora de filosofia. É porque tem isso também, né? Tem esse detalhe. Mas aí hoje eu consigo fazer. O que aconteceu? Por que antes eu não conseguia e agora eu consigo? Né? E aí a gente vai se deparando com essas coisas. Mas não só. Essa prática de posturas, ela quer preparar a gente para a gente conseguir sentar e meditar. É esse o intuito. E meditar nada mais é do que trazer atenção para a nossa respiração, para o momento presente. Então, se a gente tá falando que lá, se Patanjali tá falando, né, no segundo Yoga Sutra, que a gente precisa diminuir esses fluxos mentais, esses pensamentos que são em excesso, e como é que a gente faz isso? Quando a gente senta para meditar, como é que a gente consegue prestar atenção só na respiração, só no momento presente, diminuir esses fluxos mentais de fato? Não ficar sofrendo com coisas do passado, do tipo, por exemplo, tô lembrando de algo que aconteceu que eu não consegui resolver e isso me deixa full pistola. Não sei, né, se eu posso falar isso. Mas me deixa nervosa, sabe? Como é que eu posso deixar de pensar nisso enquanto eu tô meditando e me concentrar só na minha respiração, no agora? Ou deixar de olhar para o futuro enquanto eu tô tentando me concentrar na minha respiração? Deixar de pensar, nossa, preciso resolver aquele negócio hoje do meu trabalho. Preciso lavar as minhas roupas, porque senão amanhã eu vou ter que andar pelada. Como é que eu faço para me concentrar nesse momento presente? Para que eu possa, em um outro momento, tomar decisões mais conscientes. E aí Patanjali responde pra gente nos próximos sutras que a gente consegue isso através da prática e através do desapego. Através da prática, não só daquela prática que eu estava falando para vocês, que aparece pra gente, né, com mais frequência, que é a prática de posturas, apesar dela conseguir se transferir para as outras coisas da vida, pra gente conseguir aplicar ela em outros momentos, né? Apesar disso, de outras práticas também, de práticas morais, de conduta, né?
de agir de acordo com a verdade, com algo que traga paz para todos os seres, né? Que seja bom não só para mim, né? Que me respeite, mas que respeite os outros também, que não seja violento, né? De uma forma equilibrada. Então, através dessa prática, a gente consegue trazer atenção no presente e diminuir os fluxos mentais, e através do desapego. E o desapego é aquilo que eu falei pra vocês, né? Pode ser muito profundo, pode ser o desapego do próprio corpo. Mas assim, a gente não tá nesse nível, eu, pelo menos não quero morrer por enquanto, tenho muita coisa pra fazer ainda. E mais um desapego num nível, por exemplo, sentimental, emocional, do tipo sentir raiva. Fiquei nervosa aquela hora, lembra? Vocês lembram que eu fiquei nervosa? Que as coisas não aconteceram da forma como elas tinham que acontecer, então. Mas aí, trazer fluidez pra isso, sabe? Deixar que isso passe e vá embora, porque não me pertence. É uma questão de identificação, do tipo não se identificar, na verdade, com as coisas. Então, por exemplo, é lógico, eu tava citando pra vocês um momento que eu fiquei nervosa. Mas podem ser momentos que eu fique muito feliz. Do tipo, putz, sei lá, ganhei... Ai, gente, será que eu não podia estar falando essas palavras? Ganhei um livro. Ganhei um livro que eu gostei muito e fiquei muito feliz. Que sou dessas. E aí... acreditei por um instante que a minha felicidade dependia desse livro. Porque se não fosse ele, meu dia seria monótono, como qualquer outro dia. Mas o problema tá justamente aí, né? Da gente se identificar tanto com esse livro ou com qualquer outra coisa que você queira preencher aqui nesse momento, a ponto de achar que a nossa felicidade depende dessas coisas pra existir, né? Pra ser. Que a gente dependa dessas coisas pra ser alguma coisa. Né? Até porque se a gente deparar assim com as coisas do mundo, se a gente reparar no que acontece, o que exigem mais da gente é isso, né? Que a gente precisa de determinadas coisas pra ser feliz. Porque se você não tiver, sei lá, né, o rosto bonito, se você não tiver o corpo padrão, se você não tiver... Meninos, me desculpem, eu tô aqui falando da minha realidade. Mas que, né, estão o tempo todo obrigando isso da gente. A ponto que a gente acaba, às vezes, esquecendo quem a gente realmente é. E aí, o que a gente quer é lembrar disso. Se a gente tá lendo ali os Yoga Sutras, a partir da atenção da nossa respiração, né, do cessar dos pensamentos, lembrar quem a gente é em essência. Quem somos nós? A gente realmente depende dessas coisas materiais para ser feliz? Eu acho que é uma reflexão muito válida, assim. E eu me pego nela várias vezes. E aí, se vocês me permitem mais um pouco, pra gente aproveitar aqui esse tempinho que a gente tem, uma outra coisa que acontece quando a gente pensa desse jeito, do tipo, preciso disso aqui pra ser feliz, é que a gente se limita. Vocês concordam? De uma certa forma? Por exemplo, se eu não tenho... Eu tava falando do livro, vamos trazer o livro de novo. Se eu ainda não ganhei esse livro, daí ele tá lá, e eu quero ele. Eu acredito que eu vou ser feliz porque, né, que ele existe ali, que eu vou ter ele. Então,
né, preciso dele para ser feliz. De certa forma, o meu ponto final, o meu objetivo final tá ali naquele livro. E quando eu tiver ele de fato, acabou? Cheguei no meu limite de felicidade? Ou sei lá, coloquem o que vocês quiserem, de bem-estar? Eu acho que nesse ponto, se a gente pensa desse jeito, é lógico que eu tô usando argumentos, né? Tô usando exemplos muito superficiais. Mas se a gente pensa dessa forma, a gente acaba excluindo novas possibilidades de transformação, né? De se conhecer mais, de mudar, de trazer para perto da gente coisas que podem preencher o nosso vazio de uma forma muito mais afetiva, muito mais efetiva, né? Do que um simples livro ali. Captaram? Eu acho que sim. E é lógico, né? Não tô falando de coisas necessárias e urgentes, assim, pra nossa vida, eu falo. Não tô falando que a gente tem que desapegar de ter o que comer, né? De ter uma roupa pra vestir, de coisas, assim, que a gente precisa pra sobreviver nesse mundo de agora. Tô falando disso. Mas de coisas que de repente a gente não precise tanto quanto a gente achava que precisava, né? Certo, queridos. Sei que foi de leve, mas espero ter levado um pouquinho de reflexão para vocês, de certa forma. E se vocês quiserem, a gente pode continuar essa conversa. Ainda tem muito o que falar, muito o que estudar. Não só eu, como vocês também estão convidados a caminhar aí junto. Vocês podem me encontrar nas redes sociais da vida, a gente continua isso aí. Fiquem bem. Continuem dando valor às aulas de filosofia pelo amor, né? Que é muito importante diante das condições em que estamos. E nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau!